Na aula de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre o que é essa lei complementar 142, a quem ela se dirige e quais benefícios ela assegura aos seus usuários. Trata-se aí de uma legislação, a título de introdução aqui, eu já coloco isso para vocês. Trata-se de uma legislação especial que regula ou regulamenta o direito da pessoa segurada com deficiência à aposentadoria previdenciária. Então, sempre que se falar na Lei Complementar 142 de 2013, entenda-se que essa lei diz respeito à aposentadoria de um público bem específico, que é o público pessoa com deficiência, e eu destaco aqui, segurado da Previdência Social. Por que é importante a gente entender a Lei Complementar 142? É importante, isso vai para além dos concursos públicos. É importante que a gente entenda a Lei Complementar 142, pois sempre que a gente se depara com uma pessoa com algum tipo de deficiência, a nossa grande tendência é pessoa com deficiência, uma vez pessoa com deficiência, qual é o direito que ela tem? BPC. A gente tende a associar automática e imediatamente a pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada, esquecendo nós que muitas vezes a pessoa com deficiência é segurado da Previdência Social, contribui com a Previdência Social. E uma vez que essa pessoa com deficiência é segurada da Previdência Social, uma vez que essa pessoa com deficiência contribui com a Previdência Social, a ela se aplica as regras gerais das legislações que regulam os benefícios previdenciários? Óbvio que não. Óbvio que não. Por quê? Porque um dos princípios, olha aqui para mim, um dos princípios presentes na Seguridade Social, isso é constitucional, é o princípio da equidade. E em que consiste esse princípio da equidade? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida em que eles se desigualam. Sendo assim, João, que tem uma deficiência física e é segurado da Previdência Social, imaginemos a seguinte situação. Vamos imaginar aqui a seguinte situação hipotética. João e José. João é segurado da Previdência Social e José também. João e José trabalham no Banco do Brasil. João e José trabalham no Banco do Brasil. Portanto, eles são empregados públicos. Eles são empregados públicos. A eles se aplicam qual legislação? O Estatuto dos Servidores Públicos? Não, porque eles não são servidores públicos. A eles se aplicam a legislação previdenciária, ou seja, o regime geral de previdência social. Eles são segurados obrigatórios. Vejam como a Previdência Social, próximo ano, vou ministrar um curso básico de Previdência Social para assistente social.
Posso até alargar para profissionais da Seguridade Social. Próximo ano, tá? Então, vejam como a legislação se comunica. João José trabalha no Banco do Brasil, são segurados obrigatórios da Previdência Social. Olha que legal. Agora, eu tenho um caso complexo aí para resolver. João tem deficiência física. João é cadeirante. José não tem nenhum tipo de deficiência. As regras de aposentadoria e José são as mesmas? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Alguém aqui falou que travou, né? Me ouvem bem? Legal. Então, as regras de aposentadoria de João e de José são as mesmas? Não. Claro que não. Devido em obediência ao princípio da equidade. Então, João, uma vez pessoa com deficiência, ele tem direito a uma aposentadoria especial. Especial. E essa aposentadoria é garantida através de quê? Da Lei Complementar 142. Lá no nosso combo preparatório para o INSS, a galera aqui que adquiriu o nosso combo preparatório para o INSS, nós temos uma aula completa. Quem aqui já assistiu essa aula? No nosso combo preparatório do INSS, nós temos uma aula completa, mais aprofundada, a respeito da Lei Complementar 142. Aqui eu vou dar uma pincelada, né? Aqui eu vou dar uma pincelada. Então, a João se aplica a Lei Complementar 142, que trata da sua aposentadoria especial. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Preste atenção. Muita atenção. A Lei Complementar 142 só trata... Olha aqui para mim, Raquel. Olha aqui para mim. A Lei Complementar 142 só trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. Cuidado com essa informação. Por quê? Porque os demais benefícios não são regulados pela Lei Complementar 142. Ou seja, uma pessoa que é cadeirante, que tem deficiência física, se ela necessitar de um auxílio-doença previdenciário, não se aplica a ela a Lei Complementar 142. Se aplica a legislação referente àquele benefício. Legislação da Previdência. Uma pessoa com deficiência, segurado, pessoa com... Aqui nós estamos falando de segurado, tá? Pessoa com deficiência, vamos imaginar que é uma deficiência auditiva ou visual. E, gente, uma pessoa que tem uma deficiência visual ou auditiva, não se resume a isso, né? Essa pessoa tem um rim, essa pessoa tem um coração, essa pessoa tem uma pressão arterial que pode descompensar. Essa pessoa tem diversas, assim como nós, diversas possibilidades de contrair qualquer outro tipo de doença. Em essa pessoa adquirindo algum tipo de doença que lhes assegure, que lhe gere uma incapacidade temporária para o trabalho, ela deve ter direito, a ela se aplica a Lei Complementar 142? Não. Não se aplica a Lei Complementar 142. Por quê? Porque a Lei Complementar, isso é importante. Quando eu digo que é importante, é porque é importante. Quando eu falo que isso pode cair na prova do concurso do INSS, que está chegando, é porque isso pode cair.
E quando eu digo que pode cair e que muita gente pode errar, é porque muita gente pode errar. Tá? Essa aula está na plataforma Combo Preparatório INSS. Eu tenho uma aula completa sobre esse assunto. Quem ainda não adquiriu, essa é a oportunidade. Vai lá no nosso site e adquira o Combo Preparatório para o INSS. E venha se aprofundar nesse assunto. Como é que isso pode cair na prova, WG? Como é que essa discussão toda pode aparecer na prova, WG? A banca pode colocar duas... Eu vou apresentar aqui para vocês duas situações que podem gerar uma questão de concurso público. Duas questões. A primeira, a banca coloca o seguinte: João é é pessoa com deficiência, tá? Tem uma deficiência física congênita, né? Poliomielite, enfim, tem uma deficiência física congênita. João nunca contribuiu com a Previdência Social, nunca foi segurado da Previdência Social. Trabalha como Uber. Vamos imaginar aqui a seguinte situação: trabalha como Uber, né? Num carro evidentemente adaptado. Trabalha informalmente como Uber, num carro adaptado. Aí a banca vai colocar lá: João terá direito a, letra A, aposentadoria previdenciária, segundo as regras da Previdência Social. João terá direito a auxílio-doença previdenciário ou auxílio por incapacidade temporária. João terá direito a, ou pode adquirir, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, uma vez que o mesmo trabalho é Uber e se enquadra nos critérios. Então, letra E, João não fará jus a nenhum benefício previdenciário, uma vez que não é segurado. E aí? Letra E, perfeito, Liliana. João não fará jus, nesse caso hipotético, a nenhum benefício previdenciário, porque ele não é segurado. Tem deficiência WG e ele trabalha como ele não tem direito? Não, né, gente? A Previdência é contributiva, né, pessoal? A Previdência ela tem natureza contributiva. Se não paga, não tem direito. Tá. E se João começar a pagar a Previdência? E se João começar a pagar a Previdência? Aí sim, a situação muda. Por quê? Porque João vai ser enquadrado na Lei Complementar 142. Beleza? Beleza. Outra situação que isso pode gerar uma questão de concurso público. A banca afirmar que João é servidor, é funcionário público do Banco do Brasil, certo? É cadeirante, tem deficiência física e contraiu uma cardiopatia, teve que ser submetido a um cateterismo cardíaco e a uma pequena cirurgia, de sorte que está provisoriamente sem condições de exercer suas funções laborais. Considerando isso, o que é que se aplica a João? A Lei Complementar 142, nesse caso, se aplicaria a João? Sim ou não? Basta colocar isso, S ou N, aqui no chat, que eu estou de olho. Nesse caso, a Lei Complementar 142 se aplicaria a João? João foi submetido a um cateterismo cardíaco, né, contraiu uma doença coronariana e está provisoriamente sem condições de trabalhar. Está provisoriamente incapaz de exercer as suas funções laborais.
A João, nesse caso, se aplicaria a Lei Complementar 142? Podem colocar aqui. Estou de olho no chat. Beleza. Certo, vamos lá, beleza. Estou vendo aqui o chat, estou vendo as respostas. Mas vamos lá, gente. Vamos responder. Não tenho medo de errar, não. Eu vou explicar. Não tenho medo de errar, não. Eu vou explicar, tá? Bora? Bora. Mais alguém responde? Vou contar até 5, mentalmente, tá? Vou contar mentalmente até 5. Não. A resposta é não. Não se aplica a Lei Complementar 142 nesse caso. Por quê? Porque não estamos falando aqui de uma aposentadoria. Por isso que eu falei no início dessa aula. Nós não estamos falando aqui de uma aposentadoria. Lei Complementar 142 diz respeito à aposentadoria. E vejam que eu falei claramente aqui que João estava, em função da cardiopatia, ele estava provisoriamente incapaz de trabalhar. Gente, quando a incapacidade é provisória, e a questão tem que colocar isso, tá? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando a incapacidade é provisória, o benefício é auxílio por incapacidade temporária. O famoso auxílio doença. Portanto, nesse caso, não se aplicaria Lei Complementar 142. Não se aplicaria Lei Complementar 142. A que se aplica, então, a Lei Complementar 142, WG? Então, quando é que se aplica a Lei Complementar 142, WG? Vamos lá, vamos para ela. Melhor forma de você estudar a lei é pegando uma aula Maravigold como essa e indo para a própria lei, indo para a letra da lei. Né? A Lei Complementar 142, ela diz respeito a quê? Aqui, ó. Regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a Lei Complementar 142 não diz respeito ao auxílio-doença, não diz respeito ao auxílio-acidente, não diz respeito ao salário-maternidade, diz respeito à aposentadoria da pessoa com deficiência, o quê? Segurada. Hoje vocês vão sair daqui com os ouvidos doendo de tanto ouvir meus gritos. Segurada. Vou repetir. Segurada do RGPS. Ou seja, para fazer jus à aposentadoria especial, a pessoa tem que ser segurada do RGPS. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. Atenção aqui. Atenção. Vamos pegar o exemplo de João? Vamos pegar o exemplo de João novamente? O exemplo que eu dei inicialmente é que João ele era funcionário do Banco do Brasil. Ok. Vamos dar que João agora ele é assistente social do INSS. João tem uma deficiência física, é cadeirante. Outro exemplo, tá? E ele é assistente social do INSS. Isso pode cair no dia da prova, tá, gente? Isso pode cair no dia da prova, tá? Vez que João é segurado é servidor público do INSS, é assistente social do INSS,
a ele se aplica a Lei Complementar 142. Aí, na hora da prova, vocês ficam assim, né? Ó, caras e bocas, né? Aplica-se a ele, nesse caso, ele é assistente social do INSS. Não se aplica. Não se aplica por quê? Porque a Lei Complementar 142, é isso aí. É isso aí, Patrícia Fonseca. É isso aí, Regina. É isso aí, Tamires. É WG na veia. É WG na veia. Todas as bancas na palma das mãos. É WG na veia. E todas as bancas na palma da mão. Certo? Maravilhosa. Não se aplica. Por quê? Porque assistente social do INSS, INSS é autarquia. É uma autarquia federal. Né? Nesse caso, funcionários do INSS, se João fosse assistente social do Instituto Federal de Minas Gerais, por exemplo, se João fosse assistente social da Universidade Federal do Paraná, se João fosse assistente social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, ele não é segurado obrigatório da Previdência. Ele tem um estatuto, que é o regime jurídico único, a Lei 8.112. Então, é um servidor estatutário. Está travando, provavelmente é por conta da internet, tá? Ele é um servidor estatutário. Ele não é segurado da Previdência. Por exemplo, eu não sou segurado da Previdência. Né? Eu não sou, se telefone é pior, Raquel. Se telefone é pior, tá? Então, eu não sou segurado da Previdência. Só para vocês terem uma ideia. Né? Está falhando para todo mundo o som? Falhando para todo mundo, gente? Vou tirar aqui para verificar. Melhorou? Melhorou? Pois é, funciona pior. Vou colocar aqui novamente. Oi. Oi. Melhor? Melhorou? Beleza? Está melhor. Maravilha. Maravilha. Então, voltando aqui, eu não sou segurado da Previdência. Eu não sou vinculado ao regime geral da Previdência Social. Então, se eu tivesse algum tipo de deficiência, a Lei Complementar 142 não se aplicaria a mim. Não se aplicaria a mim. Então, são esses detalhes da lei que vocês, futuros assistentes sociais do INSS, precisam saber. Aqui, ó, qual é o conceito de pessoa com deficiência para fins do reconhecimento do direito à aposentadoria especial? O mesmo conceito de pessoa com deficiência presente na LOAS. É importante saber isso aqui. Esse conceito de pessoa com deficiência. Para o concurso, isso aí é extremamente importante. Mas, o mais importante no estudo para o concurso do INSS, no estudo dessa legislação, está aqui, ó, artigo 3º. O artigo 3º é a alma. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, na sua mão, superfície. Pois é, o artigo 3º é a alma. É a alma do que vocês têm que saber para o concurso
do INSS, que são os períodos de contribuição, né, da pessoa com deficiência. Nós não estamos falando aqui de uma aposentadoria especial da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, né? Então, o período de contribuição ele se diferencia de acordo com a gravidade da doença, ou da deficiência, aliás. Se a deficiência for leve, eu tenho um tipo de período de contribuição. Se a deficiência for moderada, classificada como moderada, eu tenho um outro tipo um outro período para aposentadoria. Se a deficiência for grave, eu tenho um outro período para aposentadoria. O som melhorou, pessoal? O áudio melhorou? Tá bacana? Que pena, pessoal. Estranho isso, porque nunca aconteceu isso, né? Mas estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Então, o período de contribuição ele está diretamente ligado à gravidade da deficiência. Se a deficiência for classificada como leve, eu tenho X período, X tempo de contribuição, moderada, X tempo de contribuição, grave, X tempo de contribuição. E esse período de contribuição, ele também é diferente de homem para mulher. É diferente. Então, artigo 3º é o principal artigo, eu diria aqui, com o conhecimento que tenho, é o principal artigo da Lei Complementar 142. O que não significa dizer que vocês devem estudar apenas o artigo 3º. Tem que estudar a lei como um todo, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Eu gravei essa aula especificamente, eu gravei e vou viabilizar o link da aula para que vocês assistam no YouTube, tá? Vou viabilizar o link da aula para que vocês revejam essa aula lá no nosso canal no YouTube, lembrando que a aula completa da Lei Complementar 142 está no combo preparatório INSS. Quem adquiriu o combo preparatório INSS, está lá, essa aula, assista. Está lá disponível para vocês, tá? E quem ainda não adquiriu, vai no nosso site e adquira já, porque você não irá se arrepender, tá? Beijo, galera. Beijo. Até as próximas, porque vamos ter um programa de diversos encontros. Vem coisa boa aí pela frente, tá? Vem coisas boas aí pela frente. Beijo, tchau, gente.